Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22 ao 28, Números capítulo 30, versículo 1 ao 2 e Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao 7. E no vídeo de hoje Deus vai tratar sobre promessa, sobre voto, que muitas das vezes a gente faz ao Senhor e muitas das vezes em situações ou tempos de angústia, de aflição, assim como Ana fez um voto ao Senhor no momento que ela estava mais angustiada, no momento que ela estava sendo mais atacada por Penina, e ela vai e faz um voto ao Senhor, e a gente vai ver que Deus cumpre o que ela pediu e ela cumpre o que prometeu. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque normalmente em tempos de angústia, de aflição, quando as portas estão fechadas ou alguma enfermidade, a gente faz um voto, e muitas das vezes a gente faz até loucura, né? E a Bíblia diz para a gente tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, né? Porque a gente é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então nós aprendemos o quê? Que você tem que pensar muito bem antes de fazer um voto, para depois você cumprir o que você prometeu, assim como Ana cumpriu. E o Senhor foi tão bom que Ana fez um voto, Deus realizou o pedido dela, ela cumpriu o que Deus prometeu, o que tinha prometido para Deus, e depois Deus foi tão generoso que deu outros filhos para ela. O voto que ela fez foi tão estreito que o marido dela vai dizer para ela que o Senhor te ajude, dependendo das versões, que o Senhor se agrade de ti e te ajude nesse voto que você fez. Porque o voto que ela fez não foi fácil. Se Deus me der um filho, eu entrego ele para trabalhar no sacerdócio eternamente. Então, meu irmão, o negócio foi estreito. Por isso que o marido dela disse para ela que Deus te ajude a cumprir o que você prometeu, porque Deus deu um filho e depois ela entregar ao Senhor para trabalhar para o Senhor para o resto da vida não foi fácil. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, meus irmãos? Vamos para o texto sagrado? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. Estamos aqui também com o significado da palavra todo. Então vamos lá, o texto sagrado de 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11 vai dizer assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, ou seja, em momento de angústia e sofrimento, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ou seja, ela fez aqui um voto de Nazireu. 1 Samuel capítulo 1, do 22 ao 28 vai dizer assim, no ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Olha só, que o Senhor ajude, que o Senhor dê força, porque não é fácil não. Você estava com o ventre seco, não poderia ter filho, e agora você teve filho, e o único filho que você teve, você vai ter que cumprir o que você prometeu. Então que Deus dê força para você cumprir a sua promessa. O negócio foi estreito, irmão. O voto que ela fez foi estreito. Se me deres um filho, apenas um filho, eu vou dedicar ele ao serviço, ao sacerdote. Deus deu, e é por isso que o marido disse para ela: e que o Senhor a ajude a cumprir a promessa que você fez, porque não foi fácil. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo.
Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, e ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Ou seja, ela fez um voto, Deus cumpriu, ela cumpriu o que prometeu a Deus. É assim que a Bíblia diz. Olha o que diz em Números 30, do 1 ao 2. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhe disse: foi isto que o Senhor ordenou: se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Foi o que Ana fez, exatamente o que prometeu. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar. E como ela leva um novilho de 3 anos, alguns judeus vão dizer que o menino estava com aquela idade de 3 aninhos. Novilho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, alguns estudiosos, alguns homens de mente brilhante, vai dizer que o menino deveria ter mais ou menos 3 anos, porque ela leva um novilho de 3 anos. Eclesiastes 5, versículo 1 ao 7, vai dizer assim: quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Olha só, meu irmão, não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra, portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vem as promessas do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar, e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado, e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Ou seja, e tem inúmeros versículos da Bíblia falando, meu irmão, através de oferta, através de voto, né? A gente sabe também lá no Pentateuco, a gente vai ver em Levítico, quando o povo fazia uma oferta ao Senhor de um animal, o animal tinha que ser sem mancha, tinha que ser puro, tinha que ser limpo, não poderia ter pata quebrada, não poderia ter testículos esmagados, tem um monte de coisa, tinha que ser um animal perfeito. Por quê? Já na antiguidade, na época de Moisés, há mais de 5.000 anos atrás, o povo já tinha esse costume. O povo fazia um voto ao Senhor de levar uma ovelha, levar um carneiro, né, para sacrifício, uma oferta de paz ou outra oferta qualquer. Aí a pessoa depois olhava lá no curral de ovelhas, no cercadinho, e falava: leva aquela ali que está meio doente, leva aquela ali que está com uma pata quebrada, leva aquela ali que está machucada, leva aquela ali que é magrinha, mais feia. Então já tinha esse costume na época. Por isso que Deus disse: quando for fazer um voto, uma oferta de animal, que era para levar o melhor, era para ele olhar ali no cercadinho dele da ovelha, do carneiro, do que fosse, e ver o melhor animal e levar. Por quê? As coisas de Deus têm que ser melhor, não é de qualquer jeito. O povo tinha costume de fazer um voto de uma ovelha e depois olhava lá: a ovelha que tiver menos, a piorzinha aí, vamos levar lá, é para sacrifício mesmo? Não, é para Deus. Então, quando a gente fizer um voto, a gente tem que cumprir, a gente tem que fazer o melhor, porque Deus, ele se agrada de voto e daqueles que cumprem o voto que faz. É a mesma coisa quando você faz um compromisso de jejum, que você jejuou, que você prometeu, meu irmão, em oração, você tem que cumprir, seja café, seja carne, seja pizza, seja Coca-Cola, tá entendendo? Seja tirar o almoço por uma semana, janta, seja acordar meia-noite, às 3 da manhã, o que você prometeu,
você cumpre, porque a Bíblia diz o quê? É melhor ficar de boca fechada do que fazer um voto e não cumprir. Voto de tolo. O que significa tolo? Que ou aquele que não tem inteligência ou juízo, indivíduo que diz ou faz tolice, que pratica asneira. Sabe aquela pessoa que chega na presença de Deus e faz as coisas sem pensar, faz um voto sem pensar e depois fala: ai, quando eu estava desempregado, olha, prometi para Deus isso, prometi para Deus aquilo, olha, nem cumpri. Prometi que ia vir na igreja, prometi que ia ser fiel, prometi que eu ia me entregar como sacrifício vivo, prometi que eu ia guardar minha língua, guardar os meus olhos, que eu ia parar de mentir, que eu ia parar de trair minha mulher, que eu ia parar de mentir na empresa, que eu ia parar de ser safado, que eu ia parar de beber, que eu ia parar disso. Ai, nem cumpri. Tem muito disso, meu irmão. Tem gente aí novo convertido que entra e ele vem do mundo e às vezes, né? Já ele vem aí do mundo, bebida, todas as coisas do Egito nele, até fazer a limpeza, e muitos com um ano de igreja, 2, faz voto de tolo, faz sem pensar. Aí Deus, para testar a nossa fé, Ele cumpre aquilo que a gente pediu e depois fica vendo se a gente vai cumprir. Então a Bíblia diz que isso desagrada a Deus, as pessoas que fazem voto e não cumprem. Então, quando você fizer um voto, cumpre e faça o melhor. Eu vou dar uma cesta básica para Mariazinha. Vai lá e dê a melhor. Quando você entrar no mercado, vai ter 3, 4, 5 tipos de cesta. E Deus vai olhar para você para ver o que você vai fazer. As portas de emprego estavam fechadas. Você fez um compromisso com Deus, um voto. Deus abriu, Deus te abençoou. Quando você chegou no mercado, tem 3 tipos de cesta básica lá. Deus vai olhar o teu coração para ver se você vai pegar o melhor para dar para Mariazinha. Porque você dando para Mariazinha, você está fazendo para Deus. A Bíblia diz que quando a gente ajuda um pobre, a gente está fazendo um favor a Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Então temos que tomar muito cuidado em fazer o melhor e em cumprir o que a gente promete. Porque o negócio é estreito. Não podemos fazer voto de tolo, né? Senhor, se o Senhor fizer isso, aquilo outro, olha, eu nunca mais vou deixar o Senhor, eu vou sempre para a igreja. O negócio é estreito. Quantas pessoas fazem voto e depois não cumprem? Tá bom, meus irmãos? Então Deus mostrou para a gente através desse vídeo para a gente fazer e cumprir. Só que antes de você fazer, pense bem no que você vai fazer, para que você possa cumprir, assim como Ana. Ana fez e Ana cumpriu. Ela, como diz alguns estudiosos, foi exímia. Ela cumpriu exatamente o que prometeu. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.